Olá! Quanto Quanto tempo! tempo! Quanto tempo! Intensivão hoje. E vai ser editada a conversa? Vai. Vai! Eu vou te apresentar então, Kênia, como nossa super parceira, diretora, professora, atriz, bailarina, performer, foi coordenadora dos núcleos de pesquisa no Cineorto, professora do Cineorto, dirigiu lá alguns projetos, trabalhou com a gente no Galpão, na preparação do Nós e do Outro. Você trabalhou conosco quando a gente nem sabia o que ia acontecer ainda, né? Ainda a Tinha gente não uma sabia nem o proposta que ainda era. muito... A Uma gente ainda estava tendência no. já, né? Sobre corpo público, corpo privado. A gente estava no momento trocas de e-mail ainda, né? Exatamente. Trocas de e-mail. Eu tenho como te apresentar é isso assim, ó, a multiartista, super parceira, né? Porque a gente precisa e chama a Kênia, ela está sempre presente, vem sempre contribuindo de uma maneira muito muito legal. Então a ideia era um pouco essa assim, trazer você para a gente lembrar um pouco desses processos artísticos, falar um pouco dos seus processos também, não só com o Galpão, e você também se apresentar, né? Você falar aí, enfim, para a gente começar essa conversa. Um prazer enorme ter você mais uma vez. Todas as vezes, você me faz muita falta, falo isso sempre. Agora que você está em São Paulo, Brasília, São Paulo, né? Mas Me faz estamos falta demais. juntinhos. Estamos juntos. Sempre a Estamos gente está junto. juntos. E por incrível que pareça, online a gente fica mais junto ainda. Não é? Tá me encontrando muito, tá ótimo isso. É um prazer estar aqui com vocês, né? Sempre muito bom fazer qualquer coisa com vocês. Conversar, ensaiar, bolar projeto, dar aula. Dar palpite, toda hora a gente chama para dar palpite. Provocar cenicamente, tomar uma cerveja. Sempre bom, assim, o Galpão é uma referência importantíssima, né, para as artes cênicas no Brasil, na América Latina, internacionalmente, né, mundialmente também. Então, é uma referência importante para a minha formação e para a continuidade da minha formação, que a gente não para de se formar nunca, né? A gente está sempre formando, deformando, padronizando, despadronizando. A gente está num movimento contínuo, né, de redimensionamento dos nossos parâmetros, de tudo, de presença, de fluxos, de criação. Então, poder estar com vocês aí, acho que já há uns 12 anos, né? É um grande aprendizado, assim, com vocês. A minha trajetória profissional e, óbvio, pessoal, que não tem como separar, ficou muito mais bonita. Eu fui para BH para dirigir o Oficinão Residência em janeiro de 2008. Era para eu ficar 1 ano e acabei ficando 5. 5. E depois fui para São Paulo. Em São Paulo a gente continuou o nosso vínculo, né? A gente continuou a nossa rede de trabalho. É incrível, assim, uma coisa que eu adoro, admiro em você, né? Justamente isso. Assim, você veio de Brasília para cá para dirigir o Oficinão. A Mana, sua filha, tinha quantos anos? Ela tinha acabado de fazer 12. 12 anos, né? Uma mudança super radical, assim. E aí, quando as coisas estavam acontecendo aqui para você, né? Assim, lá no Cineorto e outros grupos, de repente, não é aqui. O lugar do meu momento agora é para São Paulo. Vamos embora para São Paulo. E recomeça, assim, é tão lindo isso, tão incrível assim, e é muito presente no seu trabalho, eu acho isso, né? Essa coragem de recomeçar, eu vejo isso assim direto no seu trabalho, que a gente nas suas propostas, né? De abandonar, de não ter o apego com o material e de buscar coisas novas, né? O descarte, ele não é uma coisa ruim, porque até aquilo que a gente não escolhe em cena, por exemplo, aparece, né? Não são só as escolhas que aparecem, né? Mudar, fazer
mudar as direções assim dos materiais de trabalho, ou isso que você fala, mudar de uma cidade para outra. O fato de eu ter ido para São Paulo não significa eu ter abandonado Belo Horizonte, né? Entende? Na minha cabeça é uma trajetória só, com todas as questões que vieram juntas, que não é fácil mesmo, né? Assim, sempre que eu estou trabalhando com você, que você está junto com a gente e propondo, acho muito forte, porque é isso, assim, eu reconheço em você, reconheço na sua pessoa, na sua personalidade, na sua persona, esse movimento, né? Então, é uma coisa que leva a gente vai junto com você. Trabalho, assim, quando a gente está pesquisando as células de uma dramaturgia corporal, a gente vai criando uma lógica interna ali daquele material, né? Então a gente vai insistindo, a gente vai meio que escavando um material que a princípio pode parecer mais, digamos, mais frio, ou um material muito simples, e a partir dele a gente vai escavando e trazendo a poesia dele, né? Com as variações de possibilidades de olhar para o mesmo material de formas diferentes, seja pela perspectiva, sei lá, da velocidade, ou pela perspectiva do som, ou pela perspectiva do espaço, ou da palavra. Sempre me interessei muito de ver um mesmo material por ângulos diferentes, né? Material todo em câmera lenta, como que ele pode ser feito em 3 segundos. Material que a base é mais fixa, como é que ele é o mesmo material em movimento, sem parar de deslocar, como a gente fez nos outros, no outros, né? Eu queria ir embora, queria ir embora. Ah, é isso então. Sabe de quem que é aniversário hoje? Eu tô te observando. Ah, é isso então? É uma manchinha elétrica que você coloca no lugar todo e liga. E ela esquenta, sabe? Você quer ir embora? É isso? Ah, pra onde a vida nos orientar, nos levar. De que forma, dentro de um mesmo material, vários outros também coexistem. Um trabalho manual de escavação no corpo para outras possibilidades de um mesmo material aparecer. A gente tem que ter paciência para escavar. É um trabalho mesmo de quase de uma arqueóloga, né? Arqueológico, Né? Ô, Kênia, eu queria saber, por curiosidade mesmo, como é que surge a arte na sua vida e, né, como é que foi o começo de tudo? Como é que você começa a abraçar esse caminho? Eu tenho o privilégio de ter uma mãe artista, né? Desde pequena, dentro de casa, eu convivi. Minha mãe é musicista, professora de música. E eu lembro de eu pequena com ela, por exemplo, captando o som na cidade, ouvindo os sons da cidade para trazer para a sala de aula e criar alguma coisa com esse som. Eu era pequena, participava das aulas dela. Ela tinha uma aula na escola de música, que ela dava aula aqui em Brasília, que chamava Som em Movimento até. Então, as crianças tinham uma arara de figurino, a gente trabalhava rítmicas, trabalhava invenções de possibilidades, né? Invenções de realidades com aqueles figurinos, mas tudo baseado em princípios musicais e sonoros. Junto com isso, eu comecei no balé, né? Comecei dançando balé com 4, 5 anos. Trabalhei muitos anos, né? Fiz a formação longa aí no balé clássico, quase, eu acho que 15 anos. Depois, eu adolescente, assim, com 16 anos, 17, conheci a Lenora Lobo, que é uma artista da dança, coreógrafa, diretora, que estava chegando em Brasília, estava vindo de São Paulo, inclusive. Ela tinha trabalhado lá no Laban, tinha feito a formação do Laban e trabalhou com o Klaus Viana há muitos anos. Comecei a fazer aula com ela, aí começou um outro processo, né? Saída do balé clássico, comecei a ter o contato com Klaus Viana, com Laban, entrei na companhia dela e fiquei, eu acho que 8 anos na companhia dela. Então foi um processo importantíssimo de formação como artista e tantas outras coisas, né? Que uma companhia possibilita para a gente. Lenora tem um método dela, que ela escreveu 2 livros, que chama Teatro do Movimento. É super bonito o trabalho dela. Aí, junto com isso também eu entrei na Universidade de Brasília, no curso de bacharelado em artes cênicas.
Sou atriz, formada em interpretação teatral. Seguia a universidade, eu já dava aula fora para crianças surdas. Foi a minha primeira turma, eu tinha 15 anos, dava aula de balé. E anos depois, eu fiz um trabalho com a Maria Fuchs, lá na Argentina, que é considerada aí a pioneira da dança-terapia. Na época eu devia ter uns 24 anos, ela tinha já uns 75, eu acho. E ela me chamou para ir para Buenos Aires para ficar uns dias com ela. Eu fiz o trabalho todo de formação dela e acompanhei ela nos solos. Ela estava fazendo 3 solos sobre Lorca. A primeira turma eram 10 meninas surdas. E 10 anos depois eu fiz esse trabalho com a Maria Fuchs, que trabalhava com, a pesquisa dela é com pessoas surdas, com pessoas com Down. Reaprendi, né, coisas que eu fazia intuitivamente, ela fazia lá, e com todo o embasamento dela prático e teórico. Eu tive uma escola de arte para criança chamada Coema, Núcleo de Vivências em Artes, que era eu, a minha mãe, que é musicista, e minha irmã, que é artista plástica. Minha mãe chama Vera Lúcia Dias, minha irmã chama Karina Dias. Durante 4 anos, era um projeto muito bacana, assim. Cada semestre a gente tinha um projeto que era desenvolvido nas artes plásticas, no teatro, na dança e na música. E no final a gente fazia nossas instalações, né? Então era bem focado no ensino infanto-juvenil e para adulto também. Aí fiz o mestrado na Universidade de Brasília sobre processos de criação. Enfim, e sempre dirigi, desde os 16 anos eu comecei meus trabalhos de direção, solos, duos, trios. E na universidade eu comecei a pegar, quando eu comecei a dar aula lá, num contrato temporário, eu comecei a dirigir turmas maiores. Dirigi uma turma que foi muito especial, um trabalho chamado Páginas Amarelas, que inclusive apresentou lá no Galpão Senior. Senior, Projeto Galpão Convida. Muito legal. E um trabalho, assim, foi uma grande surpresa. Era a história de uma banda que ensaiava há 29 anos e que nunca se apresentava. E esse trabalho foi para Portugal, fizemos temporada no Sesc do Rio, Sesc aqui em Brasília, ganhamos prêmio. Então foi uma delícia. Como que é importante os cursos dentro das universidades, né? A potência que tem. Você ter um espaço, ter gente para investigar, né, as propostas coletivas. Então, a universidade, de todas as formas, é um espaço que privilegia as artes cênicas como uma área de conhecimento. Aí veio esse edital do Galpão Senior. Então, aí eu fui, né? Até eu ir para o Senior, assim, até eu entrar na UNB, eu era muito ali da dança contemporânea, né? E na entrada na UNB, aí que o teatro... Eu sei que não tem, né? A gente não tem como separar teatro de dança, isso aí já explodiu há muito tempo, mas na época, nos anos 90, ainda era uma questão ainda, né? O que eu entendo é que o meu pensamento é pelo movimento, eu leio pelo movimento, né? Então eu entendo a palavra mais como movimento do que como construção de sentido, sabe? Então, aí fui para Belo Horizonte. Você veio no momento exatamente que o Oficinão mudou, né? Era uma comemoração de 10 anos. E até então, quem dirigiu o Oficinão eram os atores do Galpão, e depois a gente convidou o Marcelo Bones, que chegou a dirigir uma edição. Foram 2 edições com convidados. Aí foi a primeira vez que a gente abriu o edital, foi a primeira pessoa maluca que apareceu topando chegar para dirigir. Eu lembro do Chico, mas você veio com sua filha e tudo. Eu vim, já aluguei um apartamento aqui, arrumei a escola da minha filha, vim eu, minha filha e meu cachorro. Eu tinha um trabalho virtual, dava aula online, então dava para juntar uma renda dali, outra daqui. E fiquei ali no Cine Horto, dando aula de prática, teoria. Fiz a coordenação dos núcleos de pesquisa, como a Lídia falou. Dirigi um infantil, né, o Manga Mangueira, meu pé de brincadeira. Meu pé de brincadeira. E
Dei bastante aula nos cursos livres, adorei a equipe. O Cine Horto é importantíssimo, né? Acho que para a formação mineira e também é uma referência nacional. Todo mundo conhece o Galpão Cine Horto como um centro de excelência, assim, de formação e principalmente de troca entre artistas. Quando eu não tinha ido para BH ainda, eu ficava namorando ali o Cine Horto pelo site. Quando abriu o edital, opa, vou lá, vou mandar, vamos ver o que dá. E deu. Aí também trabalhei no Palácio das Artes, né? no curso profissionalizante de teatro, na companhia de dança do Companhia de Palácio das dança Artes também. Então, uma experiência super linda, Belo Horizonte. Eu não saí de Belo Horizonte porque estava ruim, de forma alguma. É uma cidade incrível e uma qualidade assim na produção artística que é rara, né, da gente ver. E pensar que só em Belo Horizonte a gente tem um galpão, um corpo, um giramundo, um clube da esquina, né, um Luna Luneira, um Espanca, ou seja, muitas pessoas, né, uma companhia de dança do Palácio das Artes, uma Dudu de Herma, Tembe Rosa, Margot Assis, é uma quantidade de artistas concentrados em Belo Horizonte que é uma riqueza de Minas mesmo, é uma montanha com muita pedra preciosa. A gente acaba amarrando as pessoas também, né? Assim, no Cine Horto a gente amarra, igual você chega um pouquinho e fica anos. Igual o Luiz Alberto de Abreu também chegou um pouquinho para dar uma oficina de dramaturgia e anos de processo junto. Vocês vão ali no cafezinho, no queijinho, aquele cafezinho no segundo andar do Cine Horto é uma maravilha. Ficar ali conversando na varanda, os cenas curtas, ou seja, é um lugar com muito movimento de encontro e de afeto. Por isso que a gente fica. A gente sai e não fica, né? A gente estabelece o vínculo muito rápido, porque vocês estabelecem esse vínculo com quem chega e com quem fica. Sua contribuição ali no Cine Horto, né, nesses 5 anos, eu acho que foi muito nesse lugar da troca mesmo, né, Kênia? Porque é um espaço aberto para quem chega, mas a gente trabalha muito, às vezes, na intuição também, né? Os cursos mesmo, eles foram se formando ali, a gente foi pelo feeling, né? São os cursos livres, eles são livres para a gente também que está experimentando, né? Você dirigiu os módulos de criação, você deu aula para iniciante, você deu aula para avançado, enfim, misturou os núcleos de pesquisa com os alunos. Essa sua experiência com universidade, com áreas de educação, de formação, né? E com um grupo de direção, foi muito importante, assim, foi muito... Hoje, né, tivemos um encontro dos professores com você, é isso que o Júlio falou, assim, a gente não larga do seu pé. Nem eu de vocês. Aqui, difícil sair. Tem sempre ares frescos para trazer e sempre muito questionador. Acho muito, muito legal isso, assim. Apontando para a gente, isso está bacana, mas e se a gente olhar para lá? A gente entra num processo de criação, se a gente chega com muita certeza, fica sem graça, né? Então, eu tenho o Fita Crepe, né? O estúdio Fita Crepe SP, Ateliê de Som em Movimento. Eu e o Ricardo Garcia, que é um audioartista, artista sonoro e diretor também, e a gente já há 12 anos, esse tempo, conheci ele no Cine Horto na montagem. Eu não conhecia ninguém em BH para formar a minha equipe, aí o Joaquim Elias me indicou o Ricardo. E daí fez a trilha, enfim, e a partir dali a gente começou a nossa parceria. A gente dirigiu muitos trabalhos juntos e fomos para São Paulo para abrir o estúdio Fita Crepe SP, um espaço independente de pesquisa na arte do som e do movimento. E a gente tenta investigar essas relações entre o som e o movimento, né? As vibrações, as qualidades de movimento e o que sugere em termos de dramaturgia corporal sonora. Entender o som como mais um corpo, né? Como mais um espaço acontecendo nos processos de atuação, a relação que a gente estabelece com
com som, que ele não é só som, ele também é espaço, ele é corpo, ele é dramaturgia, né? E a gente continua, né? Ainda saí de Belo Horizonte com um parceiraço de trabalho e abrimos o Fita, e o Fita está aí com 6 anos. A gente abriu ele em 2014. De 2014 a 2017 foi uma programação intensiva de experimentos sonoros com a curadoria do RIC, de quinta a domingo, shows. Passaram artistas do Brasil inteiro, do mundo, assim, vários países passaram por lá. E eu fazendo os ateliês também de criação, né? E as nossas montagens também. Aí, a partir de 2018, 2017, a curadoria dos ateliês foi intensificada, com menos experimentos sonoros. Não é um espaço de formação sequencial, mas é um espaço onde eu convido artistas que eu acho que tem pesquisas interessantes para trocar, mas que tem justamente menos certezas, né? E não vão para ensinar, mas vão para estudar junto, né? Então, por exemplo, a Janaína Leite sempre dá os ateliês lá, você vê, é uma pesquisadora, uma artista da cena, cheia de inquietações, a Carol Bianchi, o Gé Oliveira, a própria Dudu de Hermann, né, que já tem 50 anos de carreira e cheia ainda de perguntas, e uma maneira muito generosa em conduzir os materiais e os laboratórios, né? Eu dou muito ateliê, eu com o Ricardo. Então, virou um espaço onde junta sempre, nas turmas, sempre tem pessoas que estão começando e pessoas como a gente, que estão indo porque tem interesse naquele artista que está ali, na pesquisa daquele artista, ou tem interesse em desenvolver o próprio material a partir do ateliê. Então, o Fita também se tornou essa referência, não só de arte sonora, mas de encontro entre artistas para trocar e desdobrar em outras pesquisas. Como que está andando nesse momento, Kênia? Olha, foi nesse momento pandemia, agora o que... Um susto, Júlio, porque o ano passado foi o primeiro ano, 2018 também, 2019, mas foram os primeiros anos que o Fita começou a se bancar com as atividades que aconteceram lá. São ateliês e tem os parceiros que ensaiam lá. Então, isso também é gerador de renda, né, para o estúdio. Aí veio a pandemia e aí? Né? Não tem um dinheiro grande de reserva, né? Então, tem uma pequena reserva que eu consegui fazer, mas que logo no primeiro mês já foi, porque eu pago aluguel lá. Aí aquela negociação com a proprietária, que deu um desconto no aluguel por conta da pandemia, eu fiz uma vaquinha, eu consegui a verba que eu precisava, até um pouquinho mais, então foi super bacana. E agora eu entrei num edital aqui de São Paulo para espaços independentes, um edital mesmo de SOS para espaços independentes, e ganhei. Né? Então, ganhei não, o Fita ganhou. E, então, isso também, semestre que vem já vou conseguir ficar com ele nesses tempos de pandemia, sem ainda ter os ateliês práticos, mas a ideia agora, eu estou desenhando o semestre que vem para o Fita com ateliês práticos virtuais. Eu tive uma experiência agora de um evento que eu fiz, a Lídia até participou, chamado Conversas Espiraladas, e eram 5 conversas, uma por dia, com artistas convidados. Então, foi com Francis Wilker, lá do Ceará, Maiuzito Lani, lá de São Paulo, Rafael Garcia, de São Paulo, Dudu de Hermann, de Belo Horizonte, Janaína Leite, lá de São Paulo também. A gente trabalha de outra forma, né, a questão da presença, mas, por outro, tem isso. Ela desorganiza na gente, né, nesse momento. Né? E o Edgar Morin que fala, né, que toda desordem, quando vem muita desordem, a desordem exige da gente uma rapidez para renegociar os equilíbrios de força, né? Uhum. De alguma forma, a crise é movimento puro, então ela traz uma necessidade de movimento. Eu tenho me lembrado muito dos trabalhos do Yuri, Kênia, que você fez também
daquele trabalho dele de desorganizar o corpo no espaço, né? De você andar de diversas formas, assim, se provocar, de repente você tem que parar e fechar o olho e achar um ponto de equilíbrio, né? O equilíbrio no caos, a harmonia no caos que ele falava. Nossa, eu tenho, assim, me apegado muito a isso. Exatamente. Então, assim, a virtualidade possibilita para o FITA também eu tinha pessoas, artistas das 5 regiões do Brasil nesse evento do Conversas Espiraladas. E aquilo, a virtualidade também me possibilita a gravação da conversa, ou a gravação da aula. Então, ao mesmo tempo, ela pode ser ao vivo aqui, e ao mesmo tempo ela já vira material de arquivo. E a pessoa que se inscreveu, ela não precisa assistir na hora que está acontecendo, ela pode ver depois. Aí me dá vontade de transcrever as conversas e ver que material também isso pode ser gerado, para quem sabe, uma possível publicação, enfim, tem que mover para sair do lugar. Os modos de estar vivo, de trabalho, que é quase que de redimensionar mesmo os parâmetros de presença da gente. E é isso, né? Eu acho, sim, que tem muito corpo na virtualidade e muita virtualidade na presença. Nós somos virtuais, né? Por excelência. Eu posso estar conversando com você ao vivo e abrindo milhões de janelas aqui. O que você fala, assim, de fato, estamos aqui, mas a cabeça está... E isso é o processo já. É difícil para um artista dissociar os acontecimentos, aqui é a vida real, aqui é a criação, né? Uma coisa contamina a outra demais, né? Os contextos se misturam, né? O contexto individual, coletivo, político, artístico, tudo é muito misturado. Agora, a gente separa porque é para estudar, mas é impossível você montar uma peça e deixar de lado, sei lá, teu contexto familiar. É impossível, vem tudo junto. Então, o processo a gente nunca sabe, de fato, quando ele termina ou quando ele começa, a não ser na agenda. E vocês do Galpão, que tem repertório ainda, então, como que foi lá? Eu assisti o Romeu e Julieta em 2012, lá na Praça do Papa, em Belo Horizonte. Aí, na Praça do Papa. Trabalho de 1992, feito 10 anos depois, ou seja, quantos processos vocês passaram para refazer o Romeu e Julieta naquele momento ali. Então, a Cecília Salles tem uma frase linda, ela diz que processo de criação é sempre em gerúndio. A gente está fazendo, se obrando, acontecendo, criando, a gente está sempre no gerúndio. E uma outra coisa linda que ela fala é que a obra ela já está espalhada no processo. Então, não tem o processo para a obra acontecer. A obra já está ali, a cona das peças em temporada, detalhes que às vezes o espectador não percebe, mas a gente que está envolvido ali, a gente sabe. Esses pequenos engraçado você citar o Romeu, assim, porque para mim é uma experiência muito forte essa volta do Romeu depois que a gente... De 92, ele parou em 2002 e voltou em 2012. Foi muito interessante essa retomada para a gente, como atores, assim, desse Romeu, assim, também, porque você via, né, o seu corpo 10 anos depois, de 10 anos antes, dava pirueta, brincava e terminava cantando, cheio de fôlego. Eu lembro que no primeiro ensaio, 15 minutos depois, a gente ficava... Eu não fazia isso, eu não conseguia fazer isso. Para mim foi a prova mais clara do que é o tempo, assim, do que são 10 anos no corpo da gente. Uma coisa, né, que de certa forma talvez o corpo não tivesse tão ágil mais, mas também tinha tanta experiência ali acumulada nesses 10 anos que trouxe uma outra qualidade também para o Romeu, uma outra qualidade para o espetáculo. Isso eu vi em todos os atores. Porque também o tempo vivido no corpo ele é muito lindo. É muito lindo ver vocês em cena. É muito lindo ver corpos vividos em cena. Traz tem uma coluna diferente, tem uma maneira de pesar diferente, tem uma maneira de lidar com os materiais diferente. Então, que
com certeza 10 ou 20 anos atrás no Romeu e Julieta vocês não tinham. Lembro de uma fala acho que do Laurence Olivier, não era exatamente isso, não, mas era próximo disso. Ele falava que no Romeu, para um ator fazer o Romeu, ele tinha de ter um corpo de 18, mas uma vivência de 60, né? Jovialidade física, mas ao mesmo tempo ele tinha que ter uma maturidade para entender aquele amor, né, tudo que aconteceu. Eu tive a experiência lá na companhia de dança, né, do Palácio das Artes, e era muito lindo. A época que eu trabalhei lá, tinham bailarinos de 20 anos e bailarinos de 50, 60. Faziam as mesmas aulas, dançavam, e não que seja melhor ou pior, mas a diferença, ela é uma riqueza, né? Na diferença de corpos, os contrastes, o entendimento muscular dos materiais é diferente. O legal do galpão é que as obras elas vão se atualizando nos corpos de vocês. Então, o Romeu não foi o teu corpo que não deu conta de fazer o Romeu e Julieta. É o Romeu e Julieta que teve que dançar ali para dar conta de viver de novo no teu corpo. Né? Muito bonita essa perspectiva. Bonita. Então, é uma atualização da obra, não é uma saudade do que é. Tô doida para a gente falar um pouquinho dos processos que você participou, assim, na prática, né, dentro de sala de ensaio com a gente, o Galpão, foi o Nós e o Outros. A gente começou o processo do Nós, a gente não tinha nem perspectiva de quando que a gente encontraria o Márcio, porque a nossa agenda a gente estava viajando muito, e ele montando outro espetáculo, assim, viajando com o espetáculo da Companhia Brasileira e montando um terceiro espetáculo para estrear, e você veio nesse momento assim de vácuo e dando uma liga total, assim, né? A gente estava, inclusive você acabou de defender sua tese de doutorado, né? Que você cita também esses processos, então da gente falar um pouquinho de como foi dividir esse momento com a gente, assim, tão incrível, e um momento divisor também para o Galpão, né? Esse processo performático e muito esse corpo que já estava se adaptando aí de novo a um espetáculo que o Júlio falou, assim, foi mais 10 anos aí, e uma coisa absolutamente física que o Márcio traz, né? É um pensamento de dança, né, que o Márcio traz. Sim, como foi muito importante a sua participação também nesse momento, né? Até eu analiso o diário de vocês, né, que o Eduardo disponibilizou para mim. E é um subcapítulo na minha tese que é só vocês tentando se encontrar com uma de quase um ano para as agendas baterem e ele conseguir estar com vocês. Então, foi um processo que me parece que não que tenha inaugurado, mas que de alguma forma abalou talvez um modo de trabalho. Gente, eu acho que foi tão novo que eu acho que a proposta de chamar o Márcio para o Outros, para fazer um segundo espetáculo, né, disso, era, o Eduardo falou muito isso, que era no sentido de tentar aprofundar no que a gente tinha começado, porque só o Nós não dava conta. Era muita novidade para gente, para atores acostumados à história, a personagem e a processos, né, de rua, às vezes. Então, esse tipo, mais ligado à performance, mais ligado, né, a essa construção do Márcio, esse contemporâneo, esse teatro contemporâneo assim, era tudo uma novidade muito grande. E eu acho que o Outros, ele veio no sentido, a gente precisa entender melhor, a gente ainda não entendeu. E saiu sem entender nada, né? Então, continuamos não entendendo. Mas pelo menos experimentamos muita coisa boa. Não, o Nós, ele é lindo, né? É uma pérola, eu acho, do teatro brasileiro. É uma pérola, né? O ateliê lá que a gente fez, né? Bem no início, o que me conduziu foi aquele e-mail que você me enviou, Lídia. Uma vez você me passou um e-mail falando dessa relação do corpo dentro, corpo fora. E as primeiras proposições. O
que você quer dizer com isso? O negócio é que por mais que exista vigilância, controle, autoridade, eles nunca vão conseguir segurar completamente as coisas. Sempre existe alguma coisa fora da... Como que o corpo se comporta, né? Do lado de dentro, do lado de fora, quer entrar, quer sair, né? Como não que quer você... entrar, não quer... Como que você lê também o outro, né? Eu lembro de um trabalho da gente de olhos fechados, lendo o movimento da parceira, o que fica do corpo do outro em você também. E ali a gente trabalhou o que vocês fazem de melhor e o que não faria na frente de ninguém também. Então, alguns disparadores que... Aliás, a caipirinha do Nós nasceu ali. Pois é. Antes de qualquer coisa, era quando o Arildo, você lembra, Júlio? O Arildo já participava e ele falou que o que eu faço de melhor é uma caipirinha. E ele fez a caipirinha. E ele fez a caipirinha, exatamente. Ali também trabalhou sequências de movimento bem simples, cada um criou uma sequência e a gente estudou muito velocidade. Uma coisa que tem muito no Nós, né? A brincadeira com a velocidade. E é óbvio que não é porque veio do ateliê, mas é porque é a rede, né? Os processos, eles são rede. Né? De alguma forma, aquele pensamento da velocidade ou da própria caipirinha já estava, né? No ateliê apareceu. Os processos não como uma linha, mas como rede, eu acho que essa imagem ajuda muito a gente a entender que o Romeu e Julieta está aí fazendo essa entrevista também. Em algum cantinho do corpo ele está, né? E o primeiro trabalho com você, para o Nós, mas sem saber ainda o que era, né? Que era o Nós, foi isso. A gente estava nesse momento sozinho, nós éramos quase os corpos de fora, assim, querendo entrar em algum trabalho, né? Sem saber por onde. E a gente tinha feito uma oficina com a Miwa Yanagisawa. Sim. Né? Maravilhosa. Improvisos, um trabalho com dispositivos de improvisação. Em seguida, fizemos o trabalho com você uma semana, né? E de fato, foi isso que nos aqueceu e de uma forma moldou o corpo, não só o corpo físico, mas o corpo, aquele coletivo de atores ali. A gente trabalhou maio, junho, né? Com a Miwa em abril, com você em junho, com Márcio em setembro. E o Nós, ele é uma obra que você vê o processo em cena. Ele tem uma estrutura organizada, textual, coreográfica, musical, né? Ele tem toda uma estrutura. Mas vocês têm um elemento vivíssimo que é a preparação da sopa. Então aí já te bota em outro lugar, que você pode cortar o dedo mesmo, a cena da Teuda, né? É a Teuda, né? Que derruba sempre o corpo. Então eu acho que vocês têm chaves de risco. São chaves que abrem riscos para vocês, que assim, é essencial para a engrenagem acontecer. Então, a engrenagem ela não acontece na certeza, ela acontece na incerteza de uma ação que pode dar errado a qualquer hora. O copo pode quebrar, pode cair para o outro lado, a cenoura não vai ficar bem cortada, a caipirinha pode ficar ruim, toda ação de risco ela pode dar ruim, pode dar errado. Então, acho que é por isso que ela é tão viva, né? Uma peça tão viva e sendo, eu acho, um dos pilares o risco, porque as ações, elas de fato podem dar errado. Eu, como espectadora, me conecto imediatamente, porque eu me sinto também livre para ver o que eu quiser. Quase que um caleidoscópio em movimento, o Nós, para mim. Eu vejo a Lídia ali, mas eu vejo o Júlio ali, mas aí eu vejo a Teuda, aí vejo a ação de novo. A repetição, ela é importantíssima, né? Porque cada código que se repete, eu vejo ele de uma forma diferente. E é lindo. E que isso é o quê? Isso é circo, gente. É picadeiro. Então, o Nós, ele acontece com o teatro de rua inteiro ali, mesmo estando dentro de um espaço teatral fechado. O Márcio, ele não quis, né? Ele não fechou pelo contrário, ele potencializou a história de vocês, do corpo de vocês, da vida da companhia, também da rua, também
do picadeiro, né? Quando eu falo picadeiro, vocês entendem, né? Que é essa relação viva, direta ali com a plateia. Sim, É também de totalmente. técnicas circenses que vocês têm, do riso, da piada, que é maravilhoso. No Nós tem, no Outros também tem. Se no Nós tinha uma ação que ajunta pessoas, que é o fazer a sopa, distribuir a sopa, são ações que coletivizam imediatamente, criam um vínculo, né? Estou falando do Nós. Tem ele agrega rapidamente. Quando a gente chega, eu já assisti o Nós, tanto da plateia quanto do próprio palco, a gente está junto ali, né? O outro, a gente tem já uma perspectiva do palco-plateia, apesar de que com a banda, quando começa com a banda, ela estabelece um vínculo direto também com a gente ali na plateia. Que é muito legal vocês ali, né? Naquela banda, aquele cenário, as músicas, as letras. Vamos tentar entender mais o que é isso que a gente fez no Nós. Ali vocês não tiveram concessão. Eu também vejo dessa forma, assim, sem concessão, e foi uma radicalização do processo anterior. Então, o Outros, ele exige um outro tipo de distanciamento entre quem observa e quem faz, eu acho. Eu, como espectadora do Outros, eu tenho um certo distanciamento, porque o próprio espaço me sugere isso, mas imediatamente eu sou colocada na estrutura. E eu entro e saio dessa estrutura quando eu quiser. Eu acho que tem um alargamento dos tempos que é muito precioso. Vocês vão, sem concessão, às últimas consequências daquela espiralada que vocês criam, sabe? Eu tô sabendo de tudo que tem que ser feito. Renovação ou fracasso? Você falou então depois de quem? Eu falei que foi depois dele, não é? Renovação. Você quem sabe? Tá preparada? Não dá vontade de sair. É. Você quem sabe? É. Você. Renovação. É. Você. Ele é um tufão. O Nós ainda é uma brisa gostosa. Ele é um trabalho também que exige o Nós. Eu acho que é um trabalho forte, não é leve. Ele é leve, forte, mas num contexto de impeachment, quando ele foi criado. Em 2015 vocês começaram os panelaços. Então tem uma amargura, tem uma tristeza no Nós também, forte. Ele é fácil de ser degustado. Tem um Passa acolhimento, tem um acolhimento do público. Estou falando assim, porque tem um pensamento fino ali, muito fino de dramaturgia. O Outros também tem um pensamento fino, né? Mas eu acho que a espiralada dele é mais rápida. O trabalho que a gente fez, né, com você, foi difícil também a gente achar um fio de condução de quem era esse outro, né? Que espaço era? Fomos para a rua, ouvimos muito outras vozes, né? Quem fala, eu tenho um pouco essa sensação de que quem fala no espetáculo não somos nós, são outras vozes, tanto que não existe um discurso, né? Não tem um personagem com um discurso. A própria Teuda, que é uma figura central ali, ela não tem um discurso único. São vozes que falam ali, né? Mas a questão física, assim, essa fisicalidade que a gente foi descobrindo no Outros também, eu acho que teve muito a ver com os seus processos de aquecimento ali, né? Daqueles rolamentos e da gente se embolar. Falta que faz uma aglomeração, minha Nossa Senhora. Nossa. Mas aquele processo de você estar no corpo do outro, pegar o movimento do outro, né? Você falou a coisa do olho fechado, de reproduzir, não o movimento do outro, mas o corpo, o que ficou do corpo do outro ali. Que princípios de movimento são aqueles, né? Isso é muito nítido quando você vive uma relação de muitos anos e, de repente, essa relação acaba, o tanto que a presença da outra pessoa está no teu corpo, né? Às vezes no teu gesto, na tua maneira de lidar com as coisas, seja um amor, de
um amor, ou seja, você com sua filha, ou você com sua mãe, né? E como que a ausência da outra pessoa tem a força da presença, né? Não é à toa que a morte é uma experiência tão intensa, né? Porque a presença fica ainda mais forte da outra pessoa, né? Foi um pouco tentando entender o que as reverberações do outro em mim e de mim e eu no outro também, né? Assim, como o que resta de mim em você? O rastro do outro em você, imediatamente ele já vai se misturando com outras experiências suas, com outros códigos, e já vira outra coisa, né? É um trabalho muito radical. Uma boa palavra que define radical. É radical, acho que não tem concessão. E é isso mesmo. Né? E já começa assim, né? Já começa pé na porta. Então, rock and roll total. Rock and roll, as letras, né? Já é... Confusão primitiva, o início do mundo, o abismo antes do nada, o princípio de tudo. Caos na ordem, a desordem, do nada, o princípio de tudo. Mergulho no mar, na imensidão, o abismo do nada, o princípio de tudo. Sombra do mistério e do temor, do nada, o princípio de tudo. Sou no precipício da paixão, o abismo do nada, o princípio de tudo. Confusão primitiva, o início do mundo, o abismo antes do nada, o princípio de tudo. Confusão primitiva. É uma explosão, chega, ninguém está aguentando mais. Também a gente teve plateias incríveis. Que estavam ali junto, que toparam o alargamento de um tempo padronizado de teatro. Então, o Outros, ele despadroniza tudo, ele despadroniza o tempo, ele despadroniza o espaço, ele despadroniza os modos de vocês estarem em cena, né? Eu imagino que o que deve ser fazer essa peça, tá lá em cena. É muito diferente de uma lógica de personagem, por exemplo. Tem espetáculos que têm uma fisicalidade muito grande e você tem que ter uma concentração com aquela trajetória daquele personagem. O Outros, eu sinto que tem uma coisa de uma energia, uma condução pela energia que a gente produz, né? Primeiro, você já tem que começar com ela lá no talo, assim. A gente, né? 5 minutos, então a gente já começa. Paulo André enlouquecido. Vamos, gente! Uma opção, eu queria ir embora. Sai! Me dá licença. Eu não lembro de letra nenhuma. Eu posso sair, não posso? Gente, a gente pode tudo, pelo menos por enquanto. Pode? Gente, eu não lembro de letra nenhuma. Ele fica dentro da minha boca. Leitura labial. Ele não sabe letra nenhuma. A gente tava falando de alguém. Do Gilberto. Ele morreu. Gilberto. Parece que, assim, gera uma espécie de uma ansiedade, não sei, uma loucura para o negócio chegar. E depois que começa, é isso, ladeira abaixo, assim. A própria energia da cena anterior te conduz para outra e para outra. É uma coisa física, assim, é muito interessante, porque não dá muito para pensar. Bom, agora, né, não tem uma racionalidade. É muito por isso que eu sinto assim, essa preparação, esse trabalho que você fez com a gente, não é que exatamente você coreografou a cena ou você fez essa preparação, que às vezes tem uma coisa da preparação de uma direção de movimento na cena, assim, que não é isso, mas tem uma pegada, né, que a gente foi se habituando e foi entendendo esse corpo do outro, esse corpo coletivo também, porque quando chega na hora, a coisa tem que... Pá! A gente passa todo o texto antes em roda, às vezes no palco, e raramente a gente consegue passar o espetáculo inteiro sem engasgar, sem ter mil atropelos. Ileso, nunca sai ileso. É uma tensão para o texto que te deixa uma sintonia ali que cria um corpo mesmo, né? Porque é um ritmo rápido, as palavras rápidas, cria um corpo só. Então, para mim, extrapola muito a ideia de uma dramaturgia estabelecida a partir para a palavra, que no nosso também já não tinha.
Mas o nós ainda não tinham histórias, né? O dia em que as mídias sociais e os jornais do mundo inteiro publicaram a foto do menino sírio, Aylan Kurdi, afogado numa praia da costa da Turquia, foi o mesmo dia em que houve um princípio de arrastão, um espetáculo que nós fizemos em praça pública, na cidade de Linhares, Espírito Santo. Mas eu acho que é um vínculo que você estabelece com mais maciez, digamos assim. É a história, é a comida, ou seja, são, né, tudo, são códigos assim de reconhecíveis, né? Reconhecíveis e de aconchego. Parece que a pessoa está ali na mesa com a gente, conversando. Exato, é. E tem hora que vocês jogam a gente longe, né? Também. Tá ali na vovó na sopinha e de repente, vum, você vai para longe daquilo ali, né? E depois vocês trazem a gente de volta. E quando vai para longe é bom também. O outros, o vínculo, ele é veloz, ele é um vínculo também furioso, mas ele é também aconchegante. A banda ela é aconchegante, as gargalhadas, a cena da valsa, gente. Que é coisa mais gostosa do que aquela? Cruza, abre, cruza, cruza, abre, cruza, cruza, abre, cruza, cruza, abre. O tempo ternário sempre conduzindo a estrutura por todo o espaço. Abre, cruza, cruza, abre, cruza, cruza, abre. Isso, respira axilas, ó, cotovelos, dorso do braço. E a cabeça acompanha em cima, cabeça em cima, e o pezinho embaixo, ó. A gente ri, mas ao mesmo tempo não ri. Tem a famosa ironia trágica, né? Os teóricos falam. O vínculo que se cria com a plateia, assim, muitas pessoas venham nos abraçar no final e falam assim, nossa, eu não sei nem o que dizer, mas assim, a gente se reconhece tanto nessa fala entrecortada, nessa falta de comunicação, nessa comunicação que não chega em lugar nenhum. E agora, pensando isso, eu falo assim, é porque já era um caminhar meio vertiginoso, né? Para esse momento que a gente está agora. Não, exatamente. Eu lembro do corte. Eu lembro das eleições. Em outubro, a gente estava em temporada em Belo Horizonte. Uhum. Não foi? Que a gente, né? O outro estreou domingo da eleição da segunda. Eu estava em São Paulo, mas a gente ficou sabendo do resultado do segundo turno em cena, né? A gente na cara das pessoas, quer dizer, a gente já esperava aquele resultado, tinha um pouco de esperança e tudo, mas a gente via pela cara dos espectadores que sabendo da notícia, olhando as pessoas que estavam lá, a plateia, você via então, caras de desilusão. Tanto nós quanto outros, eles acompanharam processos políticos importantíssimos, né? O nós no início lá do impeachment, o outros com esse desfecho dessa eleição, e o outros já anunciando o que estava por vir aí, né? Tem tudo ali. Todas as questões estão ali. Que a gente teve que enfrentar e que a gente continua enfrentando como artistas e cidadãs brasileiras, né? Cidadãos. Não, eu ia falar para você falar um pouco assim também dos seus processos agora, assim, pós outros, né? Depois que a gente, depois desse momento que a gente teve junto, que você fez trabalhos, dirigiu outros trabalhos, assim, esse trabalho de corpo acúmulo que é tão interessante que você tem feito. Eu tô doida. Já falei com o Márcio, assim, Márcio, acho que a gente não pode fazer um terceiro espetáculo, senão vai cair o meteoro na Terra, né? Porque o primeiro foi o segundo foi a eleição, o terceiro acabou o mundo. Mas eu tenho muita vontade da gente ter essa oportunidade aí, obviamente não sei se é com o Márcio, mas dessa experiência com você, desse trabalho de corpo acúmulo. Fala um pouquinho. Então, o corpo acúmulo, ele começou... Eu comecei a me interessar muito pela força dos objetos. A tentar, pelo menos, ver os objetos como um corpo mesmo. Então, se eu coloco um capacete, não é só um capacete, é meu crânio expandido. Né? Se eu coloco uma peruca, não é só uma peruca. Né? São os meus fios mesmo. Se eu boto uma capa, não é só uma capa, é minha pele imensa descendo por trás. E lá no Fita Crepe,
eu comecei nos ateliês de som e movimento com o Ricardo, e depois em ateliês chamados de corpo acúmulo mesmo, que às vezes eu dava sozinha, às vezes eu dava com ele, comecei a entrar mesmo nesse estudo, nessa relação do corpo com objeto, do movimento com objeto, do movimento com objeto e com som, nas possibilidades de transição de dramaturgias via objeto, entende? Então, se eu tenho uma luva de boxe numa mão, e um óculos escuro no rosto, e uma flor de plástico na outra, né? Isso é uma dramaturgia pura, já, por si só. Né? E quando eu trabalho o corpo acúmulo, eu não trabalho com a fixidez dos objetos, mas com o fluxo contínuo deles, passando, entrando e saindo, vários. E que, obviamente, vão formando também criaturas. Né? Eu tenho um plástico de 5 metros que eu gosto de trabalhar, e ele não quando a gente fica dentro do plástico, a gente também expande a nossa percepção de volume corporal, porque o volume ele não encerra em si, no próprio corpo. O objeto ele é teu corpo também, ele é volume também. Então, isso gera também outras qualidades de presença e outros materiais aparecem. Aí depois eu comecei a perceber que era tão bom acumular, por conta das criaturas que se formavam. Aquele estudo de movimento que a gente fez no Nós, por exemplo, uma estrutura de movimento, e que a gente ia repetindo e abrindo, eu faço também com o corpo acumulado. Aí a estrutura de movimento ela vira ainda outras coisas, com aqueles objetos todos, que exige uma outra atenção. O corpo ele fica sem frente. Então, o corpo acúmulo mexe muito na frontalidade da atriz ou do ator, entende? Então, a gente não fica só aqui. Ajuda a trazer o profundo. A frente vira as costas, o lado vira em cima, embaixo, dá uma mexida nesse volume. Né? Depois que o corpo juntou, a musculatura se modificou, a tua frente virou costas, tudo está invertido. Como é que a gente trabalha a manutenção dessa qualidade de presença, só que agora sem os objetos? E que é esse corpo nu, mas com essa recém-memória daquele volume imenso. Né? E quando junta com o som do Ricardo, aí é mais também, é um acúmulo de som. E o que isso gera também no corpo. Né? Aí eu e Ricardo dirigimos um trabalho chamado Acúmulos, lá no SESI, inclusive a dramaturgia o Marcinho fez com a gente, Marcinho Abreu, com o Núcleo Experimental de Artes Cênicas do SESI, com atrizes e atores em formação, fizemos temporada, e o foco era esse também. Só que aí foi a primeira vez que eu saí do ateliê com essa história do acúmulo e virou uma peça. Eu e ele dirigimos juntos, o Ricardo fez toda a direção de arte, figurino, luz, som, obviamente. A gente teve uma grata surpresa, que o Marcinho fez um texto inicial, que era assim, e lindíssimo também, era ouve, silêncio, por favor, lá fora nessa avenida, aqui dentro. E aí a gente teve a sorte do que o Ricardo trabalhou com mais 2 músicos e um deles conhecia o Tom Zé, e o Tom Zé topou fazer a narração, gravar esse texto no início. E a gente foi lá no estúdio do Tom Zé, ele gravou, era um texto que abria a peça. Né? Repretação, replantação, é agora, vai, planta. E no fim da peça, cada espectador, os atores davam para cada espectador uma mudinha de planta. E foi lindo, meses depois eu recebi pé de alface
imenso. As pessoas plantaram em casa. Então, esse foi um trabalho importante, assim, porque foi o primeiro que começou a sair do formato ateliê para um formato de peça. Né? Foi uma pesquisa muito bonita, assim, foi uma temporada bonita também. No ano passado, eu e Ricardo fomos para o Porto Alegre em Cena, fez a residência Corpo Acúmulo. Então, foi uma experiência de 2 semanas, uma residência, né, intensiva, com atores e atrizes de lá de Porto Alegre, e a gente montou uma instalação na Casa de Cultura de lá, e ocupamos uma boa parte do prédio. Aí a gente focou na questão do lixo. Então, a gente visitou uma instituição de reciclagem que doou para a gente o acúmulo. Então, a gente teve um recorte específico dessa questão do lixo. E só para concluir, junto com esse acúmulo de objetos, eu comecei a trabalhar o texto acúmulo também. Em ateliês, em salas de aula, e uma pessoa fala aqui, a outra aqui, essa daqui já era... Isso é aí incrível. foi gerando uns textos maravilhosos na Escola Livre de Teatro de Santo André, na LT, quando eu dava aula lá, nos ateliês do FITA, no próprio processo do acúmulo do Núcleo Experimental de Artes Cênicas do SESI, que a Miriam Rinaldi coordena, na SP, Escola de Teatro, a gente já fez várias cenas, trabalhos com esse texto acúmulo, que foi um exercício que uma vez eu fiz com a Dudu de Herman. Eu falei, Dudu, posso pegar esse exercício? Eu queria dar uma trabalhada nele. E ela, não, pega, vai, não sei o quê. Depois eu soube que ela aprendeu com uma outra pessoa também. Né? E comecei a transformar esse exercício em outra coisa. E é lindo, assim, os materiais. Às vezes você tem 5 assuntos. Né? Aí, quando a gente vai levar para a cena, o que a gente quer com isso aqui? Então, às vezes, precisa de um assunto, normalmente um assunto ordinário, uma receita de churrasco com a crise política no Brasil. Todo mundo tem que estudar esses 2 assuntos para ter repertório, para não parar de falar aqui e o outro não parar de... E depois, quem está falando aqui sai e fica esse que está aqui, no registro dos outros que estão aqui. Aí a gente fez também uma outra montagem, eu e Ricardo dirigimos na Escola de Arte Dramática da USP, chamada... O primeiro nome, na primeira temporada da peça, era chamada Resposta ao Capataz. A gente partiu de uma carta do Américo Vespúcio, chamada Mundos Novos, e a gente descobriu que Américo quer dizer o capataz. E ele batizou o nome desse grandioso continente, do nosso capataz. Então, vamos dar uma resposta ao Américo Vespúcio, resposta ao capataz. E a gente desceu o braço no texto acúmulo também. E depois a gente trocou, a gente fez uma segunda temporada, a gente achou melhor, né, continuando o processo, que o nome seria Cordial é a Caravela que te pariu. Inclusive, é uma frase de um dos textos acúmulos. Né? É uma delícia, porque a construção de sentido, ela dá pelo... Tem algumas palavras, elas viram refrões, só que elas são revisitadas em outras imagens. Ressignificadas, Tive um aluno muito bacana lá na Escola Livre de Santo André, fez um texto lindo, que era sobre a América Latina. De terra se faz uma América Latina em negócio. Meu povo tupi, portunhol e iorubá come juros, planta terra. O gerente do meu banco é um cartão de crédito. A senha do meu negócio é a data do meu aniversário. Então, ele vai brincando com o sistema bancário e o agronegócio. É o Carlitos Tostes, o nome dele. Eu tenho muitos, me dá vontade assim, de organizar e publicar, sabe? Sim. Porque são muitas experiências com texto acúmulo, em montagens, em ateliês. Eu teria que acionar todo mundo, né? Para retrabalhar e autorizar também a publicar. E é incrível que a gente fica pensando que vem do acaso, mas não é o acaso, é o acúmulo. Para você chegar num formato que você acha bom, por exemplo, para ir para a cena ou para finalizar um ateliê, esse texto ele passa por umas 8, 10 edições. Não dá para fazer esse fluxo de palavras com uma pontuação tradicional, como a gente está falando aqui, que tem vírgulas, pontos,
exclamações. É uma despadronização também na pontuação da fala, sabe? Um exercício maravilhoso para ator, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Então, eu queria saber um pouco desse seu processo como diretora e desses vários papéis, assim, né? Como diretora, preparadora, professora. Qual lugar você se sente mais confortável nesses lugares todos? Em todos ou não? Estou pensando aqui, né? Essas diferentes funções, elas têm as suas diferenças, mas não tanto também, né? Entende? Uhum. Eu acho que em sala de aula eu sou professora, mas eu também sou diretora e eu também tenho um espaço para performar também, digamos assim. Então, o que eu estou querendo dizer é que processo fora de sala de aula ou dentro de sala de aula não tem diferença. Então, eu trabalhando com vocês do Galpão na direção de movimento do Outros, ou dando o ateliê lá de criação do Nós, é a mesma coisa eu trabalhando dentro de sala de aula com uma turma de terceiro ano, ou de segundo. É como se processo pedagógico e processo artístico fossem a mesma coisa, e é mesmo. Eu tenho que ser tão diretora quanto quando eu estou dirigindo uma montagem. Porque dar aula também é dirigir, também é fazer essas dramaturgias pedagógicas aqui naquele dia. Né? Não é só uma aplicação de exercício, mas é de fato você construir uma rede de criação ali, e tem dramaturgia, quando você emenda um exercício no outro, quando você vai junto ali com o aluno para virar aquele procedimento em experiência cênica. Então, também o meu maior exercício de diretor é em sala de aula, mais do que nas próprias montagens até. As funções, elas são muito misturadas. Assim. Eu não sou uma professora, agora eu vou dar aula e não vou dirigir. Não, pelo contrário, exige muito meu olhar de diretora, de atriz, dançarina ali. Os últimos trabalhos que eu dirigi foram todos com o Ricardo, então a gente também estabeleceu uma parceria que é muito legal. Então, a gente trabalha muito junto nos ateliês, né, em salas de aula também, e nas montagens. Tem esse olhar para o espaço, para a cena, então ele sempre faz a direção de arte. Né? O nosso primeiro trabalho junto assim, foi uma peça chamada A Via, com H, que foram os formandos do curso aí, profissionalizante de teatro do Cefá. Então, a gente iniciou o nosso processo ali. Então, ele tem esse pensamento de espaço, ele faz o som, figurino, luz, né, e cenografia, e eu fico com a parte ali de criação dos atores, direção de cena e tal. A gente divide para poder se organizar, mas é óbvio que tudo é trabalhado conjuntamente. Né? As ideias não vêm de qualquer lugar, vêm de uma experiência a partir da sala de aula e dos próprios desejos nossos e de todos. E, na verdade, eu acho que o conforto vem no movimento, né? No movimento da sala de aula, no movimento da montagem. Eu acho que o dia que eu parar é como se eu caísse da bicicleta. Aí eu acho que fica desconfortável. Mas eu não tenho essa sensação... Engraçado, estou pensando isso agora, Júlia. Eu não tenho essa sensação de conforto. Eu tenho de prazer. Mas aí será que prazer é a mesma coisa que conforto? Me parece que não. Por exemplo, igual para mim, quando eu estou dirigindo, eu não vejo o tempo passar. O tempo passa muito mais rápido. Quando eu estou atuando, ensaiando como ator, o tempo demora muito mais a passar. Então, um pouco nesse sentido, entendeu? Assim, eu tenho mais prazer em estar do lado de fora assistindo do que estar ensaiando em cena. Às vezes, um lugar se sente, você fala, eu gosto mais de estar aqui. Não, eu gosto de estar em todos os lugares, assim. Varia muito, de acordo com o processo, de acordo com a turma. Dirigir, para mim, me parece que é mais... me coloca mais desafios, assim. Muito mais. É porque a gente fica numa posição de escolhas que são um pouco definitivas, né? Que definem aquele processo. A escolha do diretor, assim. Então, vamos por aqui, tem uma responsabilidade nesse lugar aí.
E o processo justamente da escolha, de editar, o que fica, tudo tem muita potência para virar. Né? Os materiais têm em si muita potência. Mas aí aquele processo, não, mas você está falando de quê? Vai direcionar para onde? O que você está... Né? O que a gente está querendo com isso aqui? Então, o processo de direção me dá mais preocupação, digamos assim. Eu perco mais noites de sono, eu fico mais nervosa, fico mais duvidosa, né? Não é aquele questionamento saudável, às vezes eu duvido de mim assim, e aí eu tenho uma certa sofrência. Aí tem um trabalho que a gente fez que foi muito bacana, que a gente estava em cena, que é o Philon, chama Philon, o Teatro do Mundo. Sou eu, o Ricardo Garcia, Ana Paula Lopes e o Alisson Amaral. Somos nós 4 em cena. É a criação de nós 4, eu e Ricardo dirigimos. E a gente está em cena também. Aí é diferente. Quando eu vou para a cena, eu tenho a ilusão de uma segurança, porque eu também não tenho segurança nenhuma, mas é como se eu tivesse essa ilusão de estar em cima do cavalo. Quando eu sou diretor, eu não estou em cima do cavalo, são os atores, né? A peça, ela vai. E eu que sou diretor, eu vou correndo atrás dela. Você fica só apontando. Vamos para lá, vamos para cá. E aí o cavalo sai louco, né? Nossa, acho que não tem nada pior do que você dirigir uma coisa e ficar de fora assistindo, não é? Ai, meu Deus, aí você já não pode fazer mais nada. Não pode fazer... isso. Que loucura! Ao mesmo tempo é lindo, mas é difícil. Porque em cena, a gente tem esse poder em cena, né? De virar para lá, de virar para cá, de conduzir, de fazer alguma coisa, parece. Então é também uma pseudo-ilusão de que você tenha, que você está em cima do cavalo, você também não está. Mas é uma sensação. Né? Mas, na verdade, quando a obra vai para a plateia, vai para público, ela já não é de ninguém, ela não precisa nem de ator para ela acontecer. Pode trocar elenco, ela vai continuar. E depois ela continua na cabeça de cada um também. Então, tentando te responder, eu acho que é dirigindo, Júlia. E é onde eu sofro mais. Na verdade, você não respondeu. Ele perguntou onde você tem mais conforto. Você respondeu onde você sofre mais. Onde eu sofro. Você respondeu pelo avesso, vê se tá bom. Eu adoro conduzir as ateliês, eu adoro fazer direção de movimento, eu adoro dirigir também, mas dirigir esse esforço a mais, assim, é muscular mesmo. Às vezes eu saía de ensaio doída, assim. E os processos de direção, eles vão variando também, né? Assim, eu dirigi um grupo que você não conhece. Você conhece agora e tem que estrear daqui a 4 semanas. Ou estrear daqui a 8 semanas um grupo que você nunca viu. Vocês já viveram isso também, né? Também é uma outra maneira de lidar com a intimidade. Porque quando a gente cria, assim, eu sempre acho que os processos de criação, ou de laboratórios, ou ateliês, a gente acessa um lugar de intimidade na gente e na atriz ou no ator ali, a gente se mistura de uma forma que uma intimidade cotidiana não dá conta. Só ali que ela acontece. Por isso que ela é tão boa. É inexplicável. É inexplicável. Não é uma intimidade de dizer, falar sobre a própria vida. Não tem a ver com isso. Não é conhecer a pessoa, os fatos da pessoa. Não tem nada a ver com isso. Eu acho que é uma intimidade ali, é uma experiência trocada. Eu não sei dizer muito bem. Uma confiança, um vínculo que se estabelece. E ele é duradouro, né? A gente não esquece nunca, né? A gente não esquece nunca. E você tem uma coisa, Kênia, de uma leitura do corpo do ator, assim, que isso me chamou muita atenção também. Desde as primeiras vezes, quando a gente fazia aqueles relatórios dos alunos, né? Para os
relatórios individuais de cada aluno, É. o seu olhar sobre o corpo, assim, da bacia, do joelho, da escápula, é como você lê esse processo criativo, de fato, no esqueleto do ator, assim. Então, acho que isso que você está falando dessa intimidade, também, no seu caso, acho que vem muito daí, assim, essa sensibilidade que você tem nesse olhar sobre a estrutura mesmo física do que o ator está Aham. colocando ali, né? É. E é muito bom quando a gente vai junto e a gente vai descobrindo junto o material, né? Você vai vendo ali o ator, né, ganhando uma confiança no que está fazendo e, ao mesmo tempo, nossa, eu estou fazendo isso, você está fazendo, isso é seu. Você sabe repetir, porque o caminho foi muscular, então a musculatura, a gente repete, né? O tônus, a gente repete a velocidade. É muito gostoso fazer isso junto. É uma artesania junto, né? Não sou eu que faço na atriz. É ela me fazendo e eu fazendo ela o tempo inteiro. A sensação, às vezes, no processo, muito nos processos do galpão, a gente experimenta tanta coisa. E aí o que vai para o palco, às vezes, é 1% de tudo que a gente fez. Dentro daquilo tudo, eu sempre fico com essa sensação quando a gente termina um espetáculo do galpão, quando a gente estreia um espetáculo do galpão. Eu fico pensando assim, se as pessoas vissem assim, tanto de coisas lindas, interessantes, que surgiram na hora ali, nesses 6 meses, 8 meses de processo, às vezes cenas assim que você fala, putz, só a gente que assistiu isso. Aí eu acho que aí vocês têm a pessoa que filma, né? Então vocês têm ainda muito registro de processo, né, Júlio? Nos De um diários. tempo para cá, assim, mais... Mas, né? Isso ajuda de alguma forma. Eu sei que não é a mesma coisa. Mas às vezes eu fico pensando também em outras noções de ensaio também, né, Júlia? Por que não, por exemplo, desde o início ter plateia? Seria possível isso? É possível, né? Todo dia abre para 10 pessoas assistirem. O que acontece? Eu sei que tem hora que não dá para ter, né? Plateia, ter gente olhando, mas fico pensando em outros formatos de ensaio também. Eu lembro no Nós mesmo, a gente abriu. Em momentos assim, né? Geralmente mais próximo de quando a coisa já está caminhando para uma estrutura assim de espetáculo mesmo, quando a gente abre. A gente acha que tem o que mostrar, né? Mas na verdade sempre tem. Né? Vamos abrir daqui a 3 semanas, tem que fazer alguma coisa para mostrar ali. Que tem. É bom isso também, né? Porque ajuda a gente a decidir algumas coisas. Nem sempre a gente tem o que mostrar, mas sempre tem o que ser visto. Né? Exatamente. Né? Bem Como seria desde o primeiro dia ter alguém observando. Se você vê uma peça de teatro, parece que você sente assim, tem tantos segredos ali dentro, né? Para chegar naquilo, tantas coisas assim. Você assiste uma peça, você respira assim o processo. É muito legal, muito forte. O Nós propõe isso, né? A gente vê muito o processo, vocês bem na instabilidade. O processo ele tem essa instabilidade, né? Aqueles momentos de vagueza, E quando isso vai para a cena é muito bacana, como escolha, no caso do Nós, né? Do Outros também, tem muito processo no Outro. Os processos são tantos materiais que surgem ali, só a gente vê. Dá vontade de compartilhar com mais gente, né? Mas essa é a nossa... É isso, processo de criação. O que é descartado tem a sua força também. E a sua presença na ausência. Exatamente. Uma vez eu vi uma exposição de cinema só com as cenas descartadas. Cenas descartadas, anotações descartadas, roteiros descartados. Que lindo isso! Lindíssimo! Lindo! Isso é maravilhoso. E, ao mesmo tempo, o filme... A gente podia ver o filme, ficava o filme rodando. E, ao mesmo tempo, a gente vendo de 300 horas, 2 eram filme, 298 horas de material descartado.
como no teatro também. Se pegar um processo de qualquer montagem, nossa, sei lá, nós e tudo, você vê tudo que foi feito, dá horas assim, e de coisas muito lindas, né? Coisas E é legal pensar que não tem um compromisso, e esse material que foi descartado, ele não tem um compromisso com uma coerência, né? As escolhas que a gente faz para finalizar o espetáculo, eles têm que vir numa organização assim. Esse material que está descartado, ele não tem, de certa forma, esse compromisso. Então, tem uma liberdade, né, grande. Pensar nisso, assim, né, na liberdade que tem esse material, que não está ali, né? Exatamente. Né? Então, é muito importante quando vocês publicam os diários de vocês, por exemplo. E ali também tem muito material descartado. Né? Tudo bem, a gente está lendo, mas agora o audiovisual possibilita também, né, Júlio? O público, em geral, imagina você ir numa instalação com cenas do nós, improvisos do nós que não entraram, ou do outros, o público poder ter acesso ao material descartado, isso é fantástico, é um projetão, Júlio. Dia de ideias, tá vendo? Boas ideias hoje. Kênia, a gente meio que tem que caminhar para o final. 8 horas já. Infelizmente. Tão bom ficar falando, né? Conversando. A gente gosta de trabalhar, mas a gente gosta de falar de trabalho também, né? Que loucura. Carinho enorme por você, muito bom falar com você. Eu que digo. Lá no Cine Horto, vindo lá de Brasília. Fizemos todos, assim, uma super parceria, e assim, né, e todo mundo te conhece, né, a profissional, a professora, a diretora e tudo, mas assim, esse lado seu, né, humano, esse lado seu bacana, com uma energia sempre deliciosa, assim, em sala de ensaio, assim, sempre atenta e sempre muito doce, né, muito bom ter você ao lado da gente esses anos todos. Espero que essa continue assim até a gente ficar velhinho. Tomara, gente. Não, isso, a gente tem muito processo para viver. Muito espiral. Muito obrigada. Arrasou, Kênia. Obrigadíssima. Beijo. Obrigadíssima. Saudade de você. Saudade também. Peraí. Eu tô revendo tudo, de repente até volto para aí. Tá vendo? Vamos ver. Sensacional. Eu tô com as ideias mesmo, depois eu te falar. Ixi, mas é um artista não. Você já sabe que... Eu falei, a gente depois que pega a garra, a gente solta. A linha da pipa é longa, mas ela tá lá.